Olá! Em mais um vídeo cooperado entre o canal Revolução Industrial Brasileira e o canal do professor Paulo Gala, nós vamos discutir hoje um assunto que está aí aceso, né, no debate da internet e na mídia do mundo inteiro, que é o caso do Chile. Um detalhe anterior aí ao debate, eu queria apresentar uma informação. Eu, Fausto Oliveira, vivi no Chile por 4 anos, então eu tenho um pouco de conhecimento do dia a dia, da vida chilena, da sociedade chilena, e de como é a relação empregador-empregado, a relação empresa-trabalhador no Chile e como o Estado coordena tudo isso. Ao longo do vídeo vamos discutir todos esses assuntos, mas eu queria dar as boas-vindas então ao professor Paulo Gala e dizer, Paulo Gala, por favor, fique à vontade para iniciar uma pequena explanação sobre, afinal, o que é e como se chegou a esse estágio na economia do Chile e como isso se conecta com essa explosão de revolta social que vem desde sexta-feira passada. Tudo bem, Fausto? É um prazer conversar com você. Eu te dar os parabéns aí pelo seu canal, que seus vídeos estão ficando cada vez mais legais e eles me enchem de esperança, né? Porque eles mostram um pouquinho do Brasil que dá certo, do Brasil que pode dar certo, né? Ao destacar esses casos aí de sucesso tecnológico brasileiro, né? Bom, o Chile é um caso muito interessante. Eu comecei a estudar Chile no início dos 2000, né? Eu tive, na minha tese de doutorado, que eu estudei um pouco a questão da macroeconomia, da taxa de câmbio, como é que isso afeta os diversos países, eu fiz uma análise especial do caso chileno, né? Fiz inclusive um artigo, depois eu vou deixar a referência aqui para vocês, que é uma análise da política cambial chilena nos anos 70, 80 e 90, né? E quando eu comecei a estudar o Chile, eu entrei com aquela abordagem que a gente tem aqui no Brasil, né? Que o Chile é o país que deu certo na América Latina, por assim dizer, né? Quando a gente olha em renda per capita, acho que talvez hoje o Chile só perca para Uruguai, né? Claro, tem uma população pequena, então isso ajuda muito, mas a minha impressão é que o Chile tem, se eu não estiver enganado, uma renda per capita aí que deve estar na casa dos 25 mil dólares, né? E aí fica aquela briga aqui no Brasil do Chile que foi liberal e, portanto, o liberalismo fez isso com o Chile, ou que o Chile não foi liberal, aquele velho debate que a gente já conhece, né? E ao longo do tempo, quando eu fui estudando o Chile, conversando com vários amigos economistas chilenos, inclusive, tem economistas chilenos muito bons, né? Até eu destacaria o Gabriel Palma, que é um dos meus grandes gurus, até ele é professor lá em Cambridge, e ele é chileno, né? Trabalhou inclusive na Codelco, lá morou no Atacama, e pô, fui para Santiago já, mas até hoje não fui ver o céu estrelado lá do Atacama, que dizem que é maravilhoso, né? E o Gabriel Palma estudou muito Chile, né? E eu tive várias conversas com ele, inclusive para o meu trabalho eu usei muitas coisas dele, né? E ele começou a me chamar a atenção, e é verdade, para esse problema da desigualdade no Chile e para o problema da tal da armadilha da renda média, né? O Chile se desenvolveu, foi a 25 mil dólares, mas está muito aquém de um país de fato desenvolvido, né? Quando a gente compara com os países do leste da Ásia, tipo uma Coreia do Sul, o desenvolvimento do Chile ficou bem aquém. Quando a gente olha a história, assim, só para concluir esse resumo rapidamente, o que a gente observa é que a política do Chile não foi nem intervencionista nem liberal, ela foi uma política pragmática, né? Que aliás é o que eu sempre defendo que dá certo, né? O Chile teve, por exemplo, política industrial nos anos 70 muito forte, né? O Danny Rodrik, que é aquele economista lá do Kennedy School em Harvard, fez muitos trabalhos, né? Eu também vou deixar indicado aqui, sobre o sucesso da política industrial chilena, né? Então ele destaca vários casos da adaptação das frutas, do vinho, do upgrading que eles deram nos vinhos chilenos, que eram de quinta categoria, não tinham marketing, não tinham design, não tinham praticamente nada, foi tudo o governo chileno que promoveu isso, até mesmo o salmão, a adaptação do salmão lá da Escandinávia para o Chile também teve muito dinheiro de público, de fundações, enfim. Então o Chile é um belo exemplo de política industrial de sucesso ali nos 70 e nos 80, mostrando esse pragmatismo da política econômica. Outra coisa que eu acho legal do Chile, que eu destaquei na minha tese, é a política cambial chilena, né? Eles nunca deixaram o câmbio sobrevalorizar. Inclusive, eles tinham um regime bastante heterodoxo nos anos 80, que era um regime de bandas cambiais, que durou até a crise asiática, né? O Chile foi o único país latino-americano que não sofreu sobrevalorização, né? Que é aquela situação em que o câmbio se aprecia demais e detona o setor industrial, que a gente está careca de saber aqui, né, Fausto, do que acontece no Brasil, o que aconteceu no Brasil, na Argentina, até mesmo no México, né? E eles pilotaram aquela banda com maestria, né? Eles tinham um piso e um teto, o Banco Central intervia bastante, né? Comprando reserva ou vendendo, deixando o peso chileno bem administrado. E isso foi parte de uma estratégia de diversificação produtiva que ganhou força no Chile nos anos 80, na tentativa de diversificar
a economia para longe do cobre, ou seja, ainda hoje quase 60% das exportações chilenas são de cobre, mas eles conseguiram avançar no que a gente chama do setor não tradicional, né? Eles conseguiram desenvolver alguma manufatura relevante, desenvolver outros tipos de produto, né? Aquele indicador de complexidade que a gente fala bastante, né? Eles tiveram avanço e houve uma política de diversificação produtiva a partir dos 80, que seguiu nos 90 e que contribuiu muito para esse aumento de renda per capita, aliado ao regime macro, à política cambial, só que eles avançaram um pouco e ainda são muito dependentes do cobre. A desigualdade do Chile ainda é muito elevada, né? Está entre as 10 ou 15 maiores desigualdades do mundo. Isso se deve à estrutura produtiva chilena, que ainda depende muito de mineração, de cobre, não conseguiu de fato dar aquele salto de sofisticação produtiva que a gente gostaria de ver, né? Mas enfim, isso é um resuminho breve aí. Queria ouvir suas considerações, porque você esteve morando lá, então você fez o estudo de caso em loco, né? Se você puder falar. Sim, é verdade. Quando eu morei lá, na verdade, eu fui para o Chile em 2011 e voltei ao Brasil em 2015. Então, foi aí, grosso modo, 4 anos inteiros e mais um pouquinho. Tive várias experiências profissionais lá, fiquei vivendo apenas em Santiago. Enfim, essa verve jornalística que, né, quando você adquire, é muito difícil de largar, né? Faz você começar sempre automaticamente a perguntar muita coisa, né? Então, todo encontro social que você vai, você acaba querendo saber mais e vai se compondo uma espécie de mosaico de entendimento, né? E que me levou a algumas conclusões bastante diferentes daquilo que eu pré-concebia a respeito do Chile quando eu fui morar lá. Notando que, claro, quando eu fui pela primeira vez como turista, sei lá, em 2009, se não me engano, já era esse Chile moderno, da grande arquitetura, da Santiago, dos grandes shoppings, dos grandes hotéis, né, que impressiona pela sua ordem, pela limpeza urbana, que afinal me seduziu a tentar, né, refazer a vida lá. Agora, conversando com as pessoas e conhecendo as partes não turísticas de Santiago, você começa a perceber exatamente o número da desigualdade na realidade mais visível, né, e mais triste. Então, assim, existem vários sistemas no Chile montados, né, para fazer uma retirada muito abrupta da renda do trabalho, né, para o sistema financeiro. Por exemplo, o caso mais emblemático talvez seja o da AFP, né, são as administradoras de fundo de pensão, que é basicamente o sistema de aposentadoria por capitalização, absolutamente privatizado em instituições financeiras que, embora juridicamente não sejam propriedade de bancos, elas, quando recolhem esses fundos, acabam levando a Bolsa do Chile e depois à especulação internacional. Então, é toda uma arquitetura financeira com dinheiro da base social, é um dinheiro recolhido em folha, né, quando o contrato é formal. E esse sistema foi montado ainda no governo militar do Pinochet, na ditadura militar do Pinochet, quando houve uma promessa feita à sociedade chilena de que, em mais ou menos 40 anos, se chegaria, através da boa gestão destes fundos, se chegaria um momento em que o trabalhador que se aposentasse dali a 40 anos, tendo ele contribuído por um certo período dentro desse sistema, ele receberia aposentadoria integral de 100%. E como você sabe, faz 3 semanas ou 2 semanas eu estive lá novamente a trabalho, né? Até publiquei vídeos a respeito, né, do que a gente conseguiu ver lá, e estava muito sendo discutido assim, um assunto que eu acho que deve ter sido combustível para esse protesto, o caso de uma professora que estava indo se aposentar com renda mensal de 1.600.000 pesos, que é um salário perfeitamente digno, né, para uma pessoa de classe média, e de repente a AFP que ela pagou por tantos anos deu a ela uma aposentadoria calculada em 160.000 pesos. Ou seja, mais ou menos 10 vezes menos a renda que ela tinha de salário, ela passou a receber como aposentada. Então ela impetrou uma ação judicial que pela primeira vez, dentre muitas ações similares, né, pela primeira vez teve uma que foi aceita pela Corte Suprema, mas, ao que parece, já não vai prosperar, porque os poderes judicial, político e econômico no Chile se ajudam muito, né, e as AFP têm essa característica de serem muito controladoras, entendeu? Tem uma influência política muito grande. Então, assim, é possível que esse caso já não dê em nada. Então, outro aspecto do Chile, por exemplo, é o que eles chamam de colusión, né? Tem uma cartelização muito grande, por exemplo, no comércio varejista, né? São 2 grandes cadeias de comércio varejista que dominam tudo, né? Uma chama-se Cencosud e a outra é a Sodimac.
eles dividem em supermercados, lojas de departamento, lojas de roupa, sapatos, etc., armazéns de produtos eletroeletrônicos, informática. Eles são os maiores importadores e os únicos vendedores de comércio varejista no Chile para praticamente todo tipo de produto de consumo cotidiano, né? Então, obviamente, isso gera um controle de preço, né? Assim, então, isso já vai ajudando a explicar um pouco da sensação do chileno médio, né, que não recebe muito dinheiro de salário, é uma renda mais ou menos baixa, a massa salarial, a sensação de a vida ser muito cara no Chile, né? Um outro problema é o cartel das farmácias, né? São 3 farmácias, né, que têm redes espalhadas por todo o país, que é a Salcobran, a Ahumada e a Cruz Verde, né? Essas 3 farmácias, inclusive quando eu vivi lá, faziam uma investigação a esse respeito, muito falada, comentada, mas que afinal não deu em nada, né? Elas são, possivelmente combinam preço, né? Então é mais um bem essencial do cotidiano que é levado a um preço médio de nível artificialmente alto em função de uma pouca concorrência, né, entre atores econômicos. Então, eu acho que o cidadão chileno, entendeu, ele foi aos poucos se sentindo enganado por esse sistema, né? A impressão que dá é como você coloca, a Corporação de Fomento, né, chamada Corfo, é uma entidade do governo chileno que fomenta a economia, como se fosse um BNDES não financeiro. Ela escolhe projetos, ela apoia projetos de distintas maneiras e indica ao Estado onde colocar financiamento. Isso fez a Corfo, né, fez a indústria do vinho, né, fez o semiprocessamento do cobre, né, o Chile não processa o cobre em níveis sofisticados, mas faz o semiprocessamento em barras, né, e faz a exportação disso com contratos de 40 anos, por exemplo, através da Codelco. Fez a questão da fruta, né, a agricultura chilena se sofisticou num nível realmente interessante na questão do abacate, das nozes, da cereja, da amora, né? Então, realmente, do que eles chamam de arándano, que são os mirtilos. Então, assim, existe realmente uma industrialização da base agrícola e uma semi-industrialização da base mineral que produziu, né, com toda certeza, esse número. Isso foi induzido pelo Estado. Porém, a sociedade chilena reservou-se a ela mecanismos, aí sim, bastante... Por que não dizer, talvez, aí se você não se sentir à vontade da palavra, você me corrige, mas por que dizer, neoliberais, né, de convivência social, né, onde as pessoas foram largadas em contratos enganadores, cheios de letras miúdas, em coisas essenciais, como, por exemplo, saúde, educação, sistema de aposentadoria. E, bom, eu acho que isso tudo está um pouco, essa sensação de estar sendo enganado, de estar sendo roubado, né, e abandonado pelo Estado, explica um pouco essa revolta que veio acontecer nos últimos dias. Eu acho que o Chile ele é ao mesmo tempo um ótimo exemplo e um péssimo exemplo, né? Porque ele de fato avançou em relação aos outros países da América Latina, né? Se você olhar a renda per capita, mas ele ainda é um latino-americano típico, né? Ele tem muita desigualdade, né? Isso, se você sai do circuito turístico, rapidamente você percebe, né? E ele de fato vem nessa agenda de desmonte do estado do bem-estar, por assim dizer, né? Um pouco, obviamente, na linha do que o Brasil tem feito e outros países latino-americanos fizeram também. Então, quando você tem uma sociedade desigual, né, em que há alguma ganho de renda per capita até relativamente elevada, mas com muita desigualdade, sem um estado de bem-estar social, aí realmente o resultado social, né, por assim dizer, complica muito, né? Então, essa revolta que a gente vê no Chile, eu acho que é uma somatória da alta desigualdade que tem a ver com a estrutura produtiva chilena mesmo, não é que, não diria que aumentou, reduziu, acho que a estrutura produtiva chilena produziu essa desigualdade que está lá, eu diria que provavelmente há 20, 30 anos, e isso daí associado a esse desmonte do estado do bem-estar, no final das contas acabou causando todas essas revoltas, né? Acho que o mais importante é entender que o Chile também parou no processo de crescimento e de desenvolvimento, né? Ele está muito longe de ser aquele paraíso liberal que se pinta aqui no Brasil, que é obviamente de uma visão muito limitada, né? O Chile ele está muito aquém de ter um sistema produtivo
de sofisticação tecnológica, de dinâmica tecnológica, de investimento, de inovação, de capital humano aplicado a bens e serviços, né, que pudesse dar uma condição de salário maior, de condição mais digna de vida e uma sensação de mais bem-estar para todos os habitantes, né? Tem até uma comparação legal de um trabalho de um amigo meu que é o Dominic Hartmann, acho que eu comentei aqui, em que ele compara a desigualdade em países que são apenas mineradores com países que têm sistemas produtivos mais sofisticados, mais industrializados, né? Ele mostra que a desigualdade de um sistema produtivo industrializado e mais intensivo em capital humano e inovação tecnológica, esses sistemas produtivos são bem menos desiguais do que sistemas produtivos de mineração, né? Cujo foco principal é especialmente exportação, né, de mineração. Isso vale para todos os sistemas produtivos africanos, o brasileiro, obviamente, tem muito disso, né? Quando a gente olha a parte de exportações, o Chile, então, é da natureza desses sistemas pouco industrializados e ancorados em mineração que eles sejam desiguais mesmo, né? Isso não é nenhuma particularidade nem brasileira nem chilena, né? Talvez o único país que não seja desigual, tendo peso relevante de mineração, é a Austrália, mas a Austrália também tem um lado industrial, tecnológico, de serviços sofisticados importante que o Brasil não tem e o Chile não tem, né? Então, o Chile é isso aí mesmo, né? Ele é um país que avançou um pouco, né? Sem dúvida que, pelo fato de ter uma população pequena e ter conseguido crescer, né? Ele teve crescimento econômico, assim, relativamente constante há mais de 20 anos, né? Então ele avançou, mas ele está muito aquém ainda de um país realmente desenvolvido, ainda tem muita desigualdade, porque a estrutura produtiva dele privilegia, e ele teve essa novidade de desmonte, né, do estado do bem-estar, um pouco naquela ilusão que a gente já conhece, né, de que você acha que você privatiza a saúde, que ela melhora, que você privatiza a educação, ela melhora, que você privatiza a previdência, ela melhora, e você privatiza o saneamento, ele melhora. Quando, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, né, os sistemas educacionais, de saúde, de saneamento, têm especificidades ali muito particulares, especialmente em regiões pobres, né, então podemos até depois fazer um vídeo sobre isso daí, se você quiser, mas achar que você vai entregar para a iniciativa privada e ela vai resolver é uma ilusão, né? É o equivalente a acreditar em Papai Noel, né? Então eu acho que essas revoltas chilenas só trouxeram à tona tudo isso que a gente já sabia, né, Fausto? Maravilha. Bom, Paulo, achei excelente assim, esse nosso bate-bola sobre o Chile, assim, inclusive me conforta o coração saber que do ponto de vista econômico, né, a gente consiga encontrar explicações racionais mesmo, né, para desmontar um pouco algo que estava sendo vendido quase como uma meca, né, como uma panaceia, né, aqui no Brasil. E que, enfim, agora está se revelando aí um grande esqueleto no armário. Mas é isso, olha, muito obrigado mais uma vez por essa colaboração. Assine os nossos canais. Você que está nos ouvindo, o canal do Paulo Gala e o nosso canal Revolução Industrial Brasileira são dois lugares na internet onde você consegue obter informação sobre economia, tanto do Brasil quanto análises econômicas em geral, do mundo, da teoria, etc., né? Muito diferente daquilo que você está acostumado a ver, por exemplo, na televisão ou nos jornais dedicados à economia, né? Vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado por assistir. Valeu, obrigado, Fausto. Um abraço.